E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Sim, suas placas solares podem estar consumindo energia. Ao invés dela estar produzindo e enviando para o seu sistema off-grid, algumas de suas strings ou algumas de suas placas podem estar consumindo a energia que era para ser gerada. E com isso, seu sistema pode colapsar e suas placas podem pegar fogo. É isso mesmo, nós vamos te explicar direitinho na aula, mostrando todas as hipóteses que isso pode ocorrer. E o que você deve fazer para que você nem perca produção com esse consumo pelas próprias placas solares. Matéria disciplinada aí pela NBR 16690. Nós vamos tratar dessa norma técnica e fazer o esqueminha no quadro para que você não erre, para que suas placas não consumam energia, para que seu sistema não corra o risco de colapsar e alguma placa ou string pegar fogo e você tenha um prejuízo enorme. Você vai entender tudo isso em instantes. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve com a galera lá no final do vídeo. Gostando aí das nossas videoaulas, nossas dicas, ensinamentos sobre energia solar, off-grid, montagem e tudo mais, ativa o sininho e taca o like, taca o like, para a gente entender que você está gostando aí das videoaulas gratuitas, com os ensinamentos que a gente traz para vocês, para que você monte seu sistema solar, off-grid, com segurança e com eficiência. Agora, vamos para o quadro para você entender todas as situações onde suas placas solares vão estar consumindo e gerando o risco de incêndio no seu sistema. Vejam, pessoal, peço muita atenção aí dos amigos quanto a esse assunto, porque é muito importante, traz aí um sério risco à montagem do seu sistema, à segurança de sua residência e, portanto, peço a atenção dos amigos. Estamos falando aí de uma matéria regulada aí pela NBR 16690, que trata da corrente reversa aí na montagem das placas, na associação das placas solares, que pode causar esse fenômeno da corrente reversa e aí causar o incêndio dos seus módulos fotovoltaicos. Isso na última hipótese, porque você vai ter perda de desempenho absurdo, porque as placas que era para estar gerando vão estar consumindo essa energia. E aí você vai dizer: Tarcísio, como é que pode uma placa consumir essa energia? Vamos entender aos pouquinhos, preste bastante atenção. A norma diz o seguinte, que quando a gente for associar essas placas, a gente deve considerar aqui a tensão em aberta, a VOC, aqui é um C, viu, pessoal? E deve considerar essa porcentagem aqui, até 5% de diferença da potência entre os módulos, que, observando isso, a gente vai ter aí atenuado ou num nível de segurança, de diferença de tensão entre as placas, e a gente não vai ter essa corrente circulando de uma placa para outra ou de uma string para outra, causando aí o fenômeno da corrente reversa ou tendo risco de incêndio. Embolou? Vamos explicar com calma. Vamos pegar aqui um exemplo. Você tem uma plaquinha solar de 400 watts que quer associar com uma, não considere essa aqui 370, considere uma de 340 watts. Aí você tem uma placa com a diferença de potência aí maior do que 10%, porque 10% de 340 dá 34, muito mais de 10% para uma comparada a uma de 400 watts. E se você tirar os 10% da de 400, você encostaria aí uma placa de 360 watts, já daria essa diferença de 10% entre sua potência e, consequentemente, aí uma maior tensão VOC na placa mais potente. E o que é que vai ocorrer quando você faz esse tipo de associação? Só colocando aqui uma pausa, esse problema aí da corrente reversa, ele ocorre tanto entre módulos
quanto entre strings, módulos individuais, um associado ao outro, quanto strings, uma corda aqui de placas associada a outra corda de placas. Então esse problema ocorre através de montagem entre módulos e entre strings e outros pontinhos que a gente ainda vai falar. Vamos nos ater aqui à associação dos módulos. A gente colocando aí essas placas em paralelo com uma diferença de mais de 10%, o que é que vai ocorrer? Durante o dia, as duas produzindo aí tensão, uma já vai estar produzindo uma tensão maior do que a outra. Quando essa produção aí de tensão, de corrente, passa a ser maior do que 5%, o que é que ocorre? Ocorre a chamada corrente reversa. Ao invés dessas correntes das placas irem para o seu caminho normal, qual é o caminho normal? As placas enviando aí para o controlador carregando a bateria para o inversor para casa, isso no sistema off, ou as placas enviando aí para o inversor on-grid ou on-grid enviando para a rede, no sistema on. E ocorrendo o fenômeno aí da corrente reversa, a tensão maior da placa, aqui com margem de mais de 10%, ela iria retornar para a placa de tensão menor. Essa placa de tensão menor, ela iria absorver essa corrente, funcionando aí como se fosse uma bateria. Porém, ela não é feita para isso. O que é que vai ocorrer? As suas células fotovoltaicas, elas vão começar a aquecer, vão criar aí os pontos quentes e pode incendiar aí o seu sistema. A placa pode pegar fogo por causa dessa diferença quando passa aí dos 5%. Já utilizamos 10 aí, que é o dobro do permitido, dos 5%. Se a margem ficasse aí até 5% de diferença, essa tensão era considerada segura, pois o próprio sistema iria aí trabalhar com essa margem tranquilamente sem aquecimento. Mais do que isso, já começaria a aquecer a placa de menor intensidade. Tem como evitar isso, Tarcísio? Tem sim. Temos aí alguns meios externos de proteção que a gente vai explicar já já. E o mais correto, que é tentar associar placas de no máximo 5% de diferença. A gente já falou aqui em outra aula no canal, a gente até ensinando, olha, como é que você aproveita placas de diferente potência, associa, e observava essas margens de segurança, tudo. Na época a gente até falou do que era recomendável, e aí até o limite máximo que não passasse dos 10, porém a norma diz que 5% é o mais seguro, que de 10 para cima já ocorre aí um aquecimento. E o que é que a gente vai fazer? Colocar alguns dispositivos de proteção quando a gente não puder fugir dessas placas com potência diferente. Na associação em paralelo, o negócio é mais sério. Por quê? Porque se você simplesmente associar as placas sem ligar um sistema nenhum, aqui a placa desconectada, você pegou duas placas, jogou em cima do telhado, uma de 400 e uma de 370. As duas 370 não, que aqui vai estar na margem, bota 340, que aqui eu fui colocar, aqui está dentro da margem, 5%. Mas vamos trabalhar aí com a de 400 com a de 340. Essa placa, mesmo sem estar ligada a nada, ela vai estar enviando uma tensão maior para os terminais da placa de menor potência. E essa placa ela vai sim começar a absorver essa tensão, essa corrente, vai provocar um aquecimento. Salvo se essa placa na sua construção, o que a maioria não tem, tivesse aí um dispositivo de bloqueio, chamado de diodo de bloqueio. Isso aqui é um diodo na linguagem eletrônica, onde ele conduz a corrente em um só sentido. Se inverter do outro, essa corrente não retornaria. Aí o pessoal diz, Tarcísio, mas a maioria das placas já tem o diodo. Só que esse diodo que possui na placa é um diodo de proteção aí das strings internas da placa, chamado diodo de bypass, que não sei se eu acertei aqui na escrita não, bypass. Esses diodos que tem aqui de bypass é no caso de sombreamento em partes da placa. Aí ele vai conduzir a corrente e a parte que está sombreada, ela nem vai produzir, nem vai
absorver. Ela vai ser anulada por esse diodo de bypass. Porém, esse diodo que a gente está falando aqui é um diodo de bloqueio da tensão da placa e não da string externa. Por isso a maioria não tem esse dispositivo, esse diodo de bloqueio. E aí a gente acrescentaria esse diodo de bloqueio. Tem aula no canal também sobre ele. Vou deixar aqui no card para você conhecer esse diodo de bloqueio que poderia resolver essa questão. Porém, veja, na placa em paralelo, já sem proteção nenhuma, se você associar uma placa com uma potência bem maior, com outra menor, sem ligar em nada, essa menor aqui já vai sofrer e já vai correr o risco aí de aquecimento. No sistema em série, seria atenuado por quê? Se você ligar placas diferentes sem ligar ao sistema, não vai ter a circulação de corrente entre uma e outra, porque está fora do sistema. E aí você pode deixar aqui essas placas em cima do telhado associada em série, que não teria essa circulação entre elas, não teria dano. Porém, quando você associa elas e faz a ligação ao sistema, você fechou o circuito e aí começa o mesmo problema aqui das placas em paralelo. Esse problema se dá somente em associando placas solares de diferentes potências com mais de 5% de diferença? Não. Nós temos aí um problema também gerado pelas strings. Nós temos aqui, por exemplo, duas strings. Todas as placas, imagine, da mesma potência. 150, 150, 150 watts. Uma string de 3 placas de 150 tendo um total de 450 watts. E a outra placa de 150, 150, 150, ou seja, outra string também de 450 watts. Aí você diz, tá, mas não tá batendo, não é igualzinho essas strings? Como é que eu vou ter um problema aí de corrente reversa? Que coisa é essa? Vejam, pessoal. Dos modos a gente trata de potências diferentes. Das strings a gente trata de situação, de localização diferente. Imagine que essa string está num lado da casa que tenha muito sol e essa string esteja num lado que tenha muita sombra. O que é que vai ocorrer? Essa string vai estar sempre com a tensão bem mais elevada e essa string aqui vai estar com a tensão mais baixa. O que é que vai ocorrer? Corrente reversa da string de maior potência, de maior potência não, potência porque é de produção em horas, em tese a mesma coisa, pode produzir 450 watts hora. Mas em determinado momento a diferença de potencial, DDP ou tensão, vai estar bem mais elevada nessa string que está totalmente exposta ao sol do que essa que vai estar com sombra. Então essa sombreada aqui, nesse momento de sombra dessa, com insolação máxima nessa, ela vai ter uma corrente reversa em sentido aí da string com sombreamento. E ela vai passar sim a absorver corrente e provocar aquecimento das placas. Aí você diz, mas o sistema não vai estar consumindo? O sistema vai estar puxando toda a corrente? Se tiver, ok. Mas eu creio que nem toda hora o sistema puxa toda a corrente. Então no momento que o sistema não esteja puxando toda a corrente delas e sobrar aqui uma tensão maior dessa string for para os terminais dessa, que elas vão se comunicar aqui, vão se paralelar aqui, ela vai provocar uma corrente reversa e vai provocar aqui um aquecimento e um possível incêndio. Então a gente tem o problema da corrente reversa aí entre strings com placas iguais, mas em situações diferentes, muita produção em insolação plena, string de um lado da casa com sombra. Se você associar no mesmo controlador, no mesmo barramento aqui, paralelar elas no mesmo barramento antes de entrar no controlador, antes de ir para o controlador, ela vai estar fazendo essa corrente reversa. Qual a solução para quem tem aí uma string de um lado da casa com muito sol, outra string do outro lado da casa com muita sombra? Ou colocar um string em um controlador isolado, a outra string em um outro controlador e elas se comunicarem no barramento para o banco de baterias, aí não teria esse problema. E no caso do on-grid, cada uma string em um microinversor separado ou em um inversor stream separado, que seria aí bastante custoso. O gasto seria bem maior. Só se fosse no caso do microinversor, que daria para botar uma string alimentando a entrada de um micro, outra string alimentando a entrada de outro. Mas se a gente paralelar essas strings antes de utilizando aí o mesmo controlador de carga ou o mesmo inversor,
antes de passar essa corrente para o controlador ou para o inversor, ela vai sim ter uma circulação de corrente reversa nessa situação de muita exposição solar de um e sombreamento do outro. Qual é a dica? Vai associar a placa ou em série ou em paralelo. Observe aí o limite máximo permitido pela NBR 16690, que é associar placas com até 5% de diferença, e isso contando a tensão em circuito aberto, viu? VOC. E tendo as mesmas potências de placa, associando em strings. Quando for associar as strings, observe se as strings estão nas mesmas condições, na mesma insolação, na mesma posição. Se não, um string poderá, apesar da mesma potência, estar produzindo uma tensão bem maior do que a outra, causar corrente reversa na outra e aí causar incêndio. O que é que pode ser feito? Como eu disse, dispositivo de proteção, diodo de bloqueio. O diodo de bloqueio, a gente deixou na aula passada aí que eu falei no card, um link desse diodo de bloqueio, lembrando que ele também tem limitação, viu? Os diodos aí tem limitação de corrente, alguns modelos 20, 30, 40 amperes, e de tensão também. Tem que observar a tensão máxima desse diodo de bloqueio, que tem uns que trabalham com 50, com 100, com 120, e aí sempre observar a tensão do dispositivo, do diodo que você vai utilizar, para usar ou nas strings ou entre os módulos. Se for colocar aqui um diodo de bloqueio entre uma string e outra, você vai colocar aqui um saindo do positivo em direção à associação da string, o outro diodo de bloqueio da outra string em direção aí à junção dessa outra string no positivo de cada uma. Se for utilizar aqui nas placas, utilizar os diodos de proteção aí na saída do positivo de cada placa antes dela se conectar, de se paralelar ou de entrar em série. Já tem aula aqui no canal sobre esses diodos, por isso que eu não vou repetir essa montagem. Mas é muito importante vocês prestarem bem atenção. É aula raiz, chata, no quadro. Quem quer aprender, assiste. Vejam, pessoal, para ajudar mais ainda, a gente fez aqui o esqueminha. A gente vai fazer o esquema eletrônico e vai falar na prática também as situações que podem ocorrer com o diodo de proteção. Veja, esse é um. Esse aqui trabalha com até 1000 volts DC e 30 amperes. Esse aqui dá para resolver o problema de muitas placas e muitas strings. Trabalha com alta corrente e com alta tensão. 1000 volts por 30 amperes. Veja, o esqueminha seria esse aqui aí. A associação de 3 plaquinhas em série e na saída do positivo, eu botei aqui o positivo para vocês entenderem mais fácil. Mas só lembrando que tem diodo desse que já está pronto, o encaixe está pronto para sair no negativo das placas. Vai mudar alguma coisa? Não. O diodo, numa posição, ele conduz com o positivo entrando num lado, se virar do outro, ele vai conduzir com o negativo entrando desse mesmo lado. Então, dependendo da posição que entra aqui no terminal da placa, ele vai estar de um lado ou no negativo do outro. E aí o encaixe do próprio conector MC4 é que vai determinar isso. Mas só para efeito do esquema aqui, a gente colocou aqui sempre de um lado, se botou no positivo de uma string, vai estar no positivo da outra, e eles vão aqui, ó, se unir no cabinho Y. E aí na saída do Y vai aí para o seu sistema ou controlador de carga. Da outra forma, sem o diodo, negativo de um string, negativo do outro, se uniram aqui no Y, o negativo vai para o sistema. Nas em paralelas, as placas negativo com negativo, e antes de emendar o positivo de uma com o positivo da outra, um diodinho na saída, ou positivo ou negativa do outro lado das placas, e vão se unir depois do diodo. Vamos dar um exemplo aqui, nessa plaquinha aqui, só para você ver, com esse diodinho aqui que já está pronto. Inclusive a polarização dele aqui, o encaixe dele é para o negativo da plaquinha. Veja, vou encaixar aqui, ó. Veja, a saída da placa, saídazinha negativa da placa, entrou aqui no diodo, e o diodo vai aqui no cabinho Y. A outra placa viria com
seu outro diodo aqui e a união ou no inversor ou no controlador de carga. Só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Espero que tenham gostado aí da explicação. Nossas aulas são assim. Depois eu vou tentar organizar mais, botar um quadro bonito. Como eu já disse, estou preparando uma oficina maior, lugar mais organizado, com quadro, com tudo, bem bonitão, com todo o painel que vocês merecem, e em breve a gente vai poder. Por enquanto, fique com informação boa, raiz aí para todos vocês. Grande abraço. Chegou, vamos aprender, meu povo, vamos aprender direito aí a energia solar. E vamos ver quem foi os 6 primeiros que chegaram ligeiro aí, que nem fogo no meio da mata, e garantir o seu salve. Não é quem foi aqui? Nosso amigo Marvin Menezes de São Cristóvão, Sergipe, aqui pertinho. Grande abraço, amigo, audiência garantida. Nosso amigo Paulo Renato, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. Salve pro nosso amigo Paulo Renato. Quem mais? Nosso amigo Janinho, lá de Capela Nova, Minas Gerais. Ora, Janinho, salve pro homem também. Sérgio Ferreira, não, Sérgio Ferreira, é Sérgio Ferreira? É nada. Sérgio Freire, Rio de Janeiro. Sérgio Ferreira é mais já. Aí depois de Sérgio Freire, no Rio de Janeiro, tem nosso amigo Jorge Figueira, de Porã, no Paraná, Cababom. Grande abraço ao amigo aí, sempre curtindo, comentando, deixando aquele apoio. E olha ele, nosso amigo Sérgio Ferreira, lá de Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, chegou e garantiu seu salve. Vamos aprender, meu povo. Grande abraço, valeu!